Para fazer Redentor, sua estreia em longa, o diretor Cláudio Torres não economizou recursos. A começar pela família. Fernanda Montenegro, Fernando Torres e Fernanda Torres estão mais do que presentes no filme. Cláudio trabalhou com alguns dos melhores profissionais do cinema nacional e foi muito feliz na seleção do elenco. Na hora de escolher os atores principais, veio o estalo. E se convidasse comediantes para fazer papéis dramáticos? Acertou na mosca. Deserto, Zala, mas muito bonito o local. Justo morar nesse areal. Basta uma assinatura. É pelo menino, Zala. Pelo menino. Célio Rocha e Otávio Saboia eram amigos de infância. O primeiro pobre, o segundo riquíssimo, herdeiro de uma construtora imobiliária. Esses 2 últimos andares e mais a cobertura, meu pai já falou que não vende. É minha. Tá tomando sol na minha cobertura. Mas o destino transforma os dois em inimigos mortais. A construtora dá um golpe em centenas de famílias e de funcionários. Doutor Otávio, você acha que seu pai se matou de vergonha? O pai de Célio Rocha é uma das vítimas. Investiu todas as economias da vida no sonho da casa própria. E agora mora de favor. Eu sonho com esse apartamento. Cada vez que eu entro aqui, dou boa noite pra titia. Eu sonho com um dia que eu vou enfiar vocês lá dentro e vou sumir, vou desaparecer e vou cuidar da minha vida. Toda vez que uma situação familiar, por uma tragédia econômica, uma tragédia econômica externa pode interromper o desenvolvimento natural de uma família. Quer dizer, um menino que teria saído de casa acabou não saindo porque o pai foi fraudado num negócio imobiliário. Isso é muito bom do filme, para a gente ver que toda vez que um empresário comete um ato desonesto, ele causa uma tragédia visível, como a queda do Palace 2 ou outras que tais, mas causa outras tragédias psicológicas naquelas famílias que sofrem, que não são tão visíveis e são mais difíceis de reportar. Pela honra do teu pai, Célio. Pela honra do teu pai. Vai lá e pega o que é nosso. Então, a ficção, como a poesia, falo poesia porque você gosta, o romance, a arte, ela expressa com mais poder, digamos assim, as tragédias reais do que o próprio jornalismo. Célio virou jornalista e só pensa em vingança. Como é que o homem que mais vende jornal nesse momento é amigo de alguém que trabalha pra mim e eu não sei? Você me perdoe, mas é porque eu não falo com o Otávio Saboia, tá? É uma coisa pessoal. Por favor, manda outro. Eu tenho dificuldade sempre em pensar o meu personagem isolado do contexto, porque eu acho que nenhum personagem se explica fora do ambiente total em que ele está, né? O autor, quando escreve, ele não escreve um personagem, ele escreve uma dinâmica entre vários personagens. Então, os personagens não são, digamos assim, ninguém. Eles não são alguém, uma pessoa real. Eles são uma peça dramatúrgica num composto, entende? Então, eu penso qual é a figura, digamos assim, naquele xadrez, que figura seria a que eu tinha que encarnar ali, que eu tinha que representar, né? E era a figura da ausência de determinação, da ausência de personalidade, do sujeito que ficou vagando. Moraes, eu te dizer uma coisa. Primeira vez em toda a minha vida que eu sinto vontade de fazer mal a uma pessoa. Pedro Cardoso e Miguel Falabella interpretam seus personagens com muito charme e uma grande dose de humanidade, o que faz com que, às vezes, a gente se apegue ao vilão da história. Vamos lá pra dentro. Olha pra frente, segue. Olha pra frente e me responde, o que é que você vê? Vejo dívidas. Aquele prédio pagou aquele que pagou aquele outro. Você compra aquele, mas na verdade está pagando o outro. Mas vocês nunca tinham feito um trabalho juntos? Não, foi um feliz encontro. Eu gostava do Miguel já. Eu acho que o Miguel tem, né, um trabalho importante, sim, de dramaturgo. Acho que ele escreve peças que acontecem, que dão certo, que o público vai ver e que tem uma reflexão sempre sobre o Brasil. E sempre admirei ele como escritor e como ator também. Então foi um encontro muito amigável. Eu te dou 300 mil agora.
e depois eu coloco outros 5 milhões na tua conta. Eu só preciso que você abra uma conta no seu nome, e aí eu coloco os meus 45 milhões lá também. Eu gosto da cena em que o meu personagem já está bem enlouquecido e está preso, vai entregar o dinheiro, aí vai preso, e ele vai lá dentro de um porão, parece um porão da ditadura, assim, uma cena toda escura, e o meu personagem fala para ele, olha, eu acho que Deus quer que eu entregue você para a polícia. Acho aquela cena bem escrita e bem realizada, bem filmada. Não é que eu estive pensando, e eu acho que Deus quer que eu te denuncie. Você recebeu seu trabalho, você pode ser tão estúpido. A gente tem que fazer isso, você se arrepende, eu não vou me arrepender, eu vou sumir contigo, entendeu? Você vai me obrigar a sumir contigo, tá me entendendo? Redentor é um filme sobre inveja, culpa e tentação, com um pouco de comédia, drama e suspense. Helena Soares, Cláudio Torres e Fernanda Torres capricharam nos diálogos, secos e diretos, cheios de ironia e sarcasmo. O que é que nós vamos fazer, meu filho? Vamos fazer o que já devíamos ter feito há mais de 10 anos, né, minha mãe? Nós vamos alugar um apartamento. Mas sem a colaboração de vocês, as minhas despesas, como é que eu fico, Célio? A senhora vai arrumar um emprego, não é? E parar de depender do meu salário, hã? Meu filho, você sabe que seu pai não aceita pagar aluguel. É, mas quem não tem apartamento, minha mãe, paga aluguel. As fraquezas e ambições humanas se revelam sempre em situações limite, aumentando a tensão e o suspense à medida em que o filme avança. Cara, isso dá 5 milhões de dólares. É da cadeia. Fernanda Montenegro brilha em cada momento que aparece na tela. Dona Isaura, mãe de Célio Rocha, é o retrato da fragilidade de caráter diante do poder da tentação. Eu passei, meu filho, o que eu tô passando? Viúva, morrendo de favor, numa casa cheia de criança. Meu filho único, trancafiado aqui na cadeia. Essa é a nossa oportunidade. Ouve bem, essa é a nossa chance. Eu acho que o tom certo do filme é a Fernanda Montenegro. Eu acho que se eu fizesse o filme de novo, eu me aproximaria um pouco mais da leitura que ela fez daquela dramaturgia. Eu acho que a experiência que ela tem, ela leu aquela dramaturgia com mais precisão do que eu e o Miguel. Embora a gente faça bem o filme, não tenho nenhuma vergonha, nem desgoste, nada disso, mas acho que ela acerta. A gente recusa muito a comédia, sabe? Assim, a gente que eu falo é culturalmente. A comédia não é tida como uma grande arte. A comédia é uma arte um pouco secundária, o que é uma falsidade, né? E a Fernanda, ela não tem esse pudor. Então ela escancara os aspectos cômicos daquela situação com mais verdade, com mais entrega do que eu e Miguel. Eu faria, hoje em dia, mais parecido com ela. Otávio, pegamos o dinheiro. Otávio, é dinheiro. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Tá tudo aqui na minha frente. Não é só dinheiro. Tem título do Tesouro Americano. Filmado no Rio de Janeiro, Redentor retrata o clima de desordem existente hoje em certos setores da sociedade. O que o diretor fez foi trazer para o meio da mixórdia humana que habita a cidade maravilhosa um personagem que simboliza o rio, mas nunca se manifesta. E se ele resolvesse agir? Ajoelha, pois estás diante do meu Deus. Deus era o diretor, né, gritando em off, assim, atrás da câmera. Era uma questão difícil de resolver dramaturgicamente ali, né? Imagina que não tinha voz nenhuma ali. Sei. Tem coisas que você faz sem ter tido uma compreensão ainda inteira dela, sabe? E eu fiz do jeito que era possível naquela hora. O que, senhor? Os apartamentos. Boa tarde. Para resolver o problema dos apartamentos. Fernando Torres e Estênio Garcia, como de resto todo o elenco, trazem a história para o Réis do Chão. Estênio pegou o jeito do personagem com um operário que estava fazendo obras em sua casa. Só sobrou lugar no quartinho de empregado.
As interpretações em vários tons de hiperrealismo contribuem para que Redentor não seja apenas um filme bíblico que explora o sobrenatural. O filme tinha storyboard para aquelas cenas com efeitos especiais, assim, para o ator principalmente, né, para você saber como se posiciona. Isso era muito específico ou tinha alguma margem ali? Pouca margem. É o exemplo maior do momento em que você é apenas uma gota numa coisa que vai ser muito trabalhada. Eu acho que tem uma sabedoria, o ator que uma hora entende que ele tem apenas que participar de um acontecimento muito amplo, né? Diferentemente do teatro, onde todo o acontecimento é a minha presença em cena. Então eu ali, Cláudio, o que é? Eu ajoelho aqui, olho para cima. Você lidar com essa realidade é que eu acho que é a sabedoria do trabalho no cinema. O senhor está expulso dessa casa. Está expulsão de uma casa que não é nem sua. Está expulso dessa casa. Sai daqui. Sai da minha casa. Com licença. Nas participações especiais, o filme conta com um elenco de peso. Entre outros, Mauro Mendonça, José Wilker, Paulo Goulart, Tonico Pereira, Sueli Franco e Lúcio Mauro. Oi, minha filha. Não te abate, não. Logo mais vai aparecer um outro que vai pegar o teu lugar. Soninha, a mocinha da história, é mais uma oportunidade para Camila Pitanga demonstrar não apenas seu imenso talento, mas também sua inteligência. Foi ela quem sugeriu que a personagem começasse mais inocente, transformando-se ao longo da história. A atriz fez algumas incursões pela noite para ver as prostitutas de verdade em ação. Sai daqui! Sai daqui! Inferno, safado! Sai daqui! Peraí, eu vim tirar você daqui, só. Que me tirar daqui o quê? Aqui agora é minha casa, sacou? A seguir, os detalhes que fizeram de Redentor um dos melhores filmes da temporada. Daqui a um minuto. Redentor é um filme ambicioso. Tem um elenco de peso, efeitos visuais requintados, direção de arte sofisticada, mas custou razoavelmente pouco, R$6,5 milhões. Para viabilizar o projeto, a Conspiração Filmes contou com várias parcerias na produção, pós-produção, distribuição e lançamento. A qualidade de Redentor também se deve ao excelente grupo de profissionais que trabalhou com Cláudio Torres. A equipe teve tempo para organizar tudo minuciosamente. Só o roteiro levou 6 anos para ficar pronto. A preparação consumiu 1 ano. Foram mais 2 meses de pré-produção, 9 semanas de filmagens e Redentor estava na lata. A polícia invadiu. O coração dele parou. Querem poupar o ator daquele momento íntimo em que o set está sendo preparado para a cena, e o ator é tratado com muita cerimônia, né? E eu acho isso ruim, porque eu tenho que estar conectado àquela realidade. Então eu fico no set vendo montar o carrinho, vendo a discussão entre o fotógrafo e não sei quem, vendo os mal-entendidos, os acertos. Aquilo tudo compõe para mim um ambiente criativo. Na hora que o cara fala ação, não é uma coisa estranha. Ação, e aí eu tenho que fazer. Eu já estou fazendo, desde antes. Você está vendo meu pai? Corrompeu minha mãe? As locações de Redentor acompanham o tom geral de hiperrealismo. São grandiosas, diria até grandiloquentes. E é por isso que existem os sonhos, para dar força aos que têm uma missão. Mas quase todo o filme foi rodado em cenários construídos pela produção, como o apartamento 808. Já tem dono. O diretor de arte Tulé Pic recriou os cenários buscando acrescentar um toque de fantasia. A prisão, por exemplo, parece mais um calabouço. Meu Deus, mentira daqui. A equipe trabalhou com liberdade para criar efeitos, inclusive representando visualmente os sentimentos dos personagens. Como a bomba atômica, que está só na cabeça de Célio Rocha.
A iluminação realça ainda mais o ambiente fantástico, real de Redentor. Eu fiz o que qualquer um faria no meu lugar. Recolhi as provas do meu crime e fugi. Os temas de O Guarani, de Carlos Gomes, que acompanham os momentos emblemáticos da narrativa, eram uma obsessão de Cláudio Torres. Ele queria ter uma orquestra no filme de qualquer jeito. Um dos momentos mais impressionantes reuniu 150 figurantes e todo o elenco num cenário construído a 10 metros de altura. E, para complicar ainda mais, a cena é carregada de efeitos especiais. Eu me arrependo, sério! Amigo! Amigo! A queda e a morte do Célio, como foi realizado aquilo? É técnica simples de croma, né? Quer dizer, você põe um ator contra um fundo neutro e depois você aplica naquele fundo o cenário sobre o qual ele está correndo, né? E eu estava preso por uns ganchos de aço. É a técnica usual, depois daquele apagado, não tem mistério, não. O filme é coeso, do início ao fim, com todos os elementos em sintonia e equilíbrio. Os efeitos visuais servem à narrativa, jamais ganham mais importância que a história em si. O melhor são as atuações do elenco, que garantem a Redentor um lugar de destaque entre os melhores filmes lançados em 2004. Existem indústrias que exploram o artesanato do artista, seja na literatura, na poesia, na televisão, explora o artesanato do ator e tal. E isso fabrica uma redução das possibilidades de expressão do artista, né? Você tem que enquadrar ele num modo de produção que é o antagonista do artesanato, né? Que é produzir tudo numa linha de montagem, né? Isso é que gera esse atrito e esse fenômeno do mundo moderno, que é o artista sem arte, a celebridade, né? Isso acontece muito hoje na TV? Eu não gosto de dizer que é só na TV, porque parece... Não é só na TV. Não, porque é o meio que você trabalha mais. Não, acho que acontece em todo canto, entendeu? Eu acho que acontece nas indústrias de comunicação, né? De uma maneira geral. Como a TV tem uma produção maior, talvez seja mais evidente na TV. Você escreve, atua, produz também. Gostaria de fazer mais cinema, não? Não sei. Olha, Cláudio, o set de cinema, eu acho que uma das questões de cinema no Brasil é que há uma injustiça trabalhista num set de cinema que precisa ser pensada e resolvida, sabe? Porque é um turno de trabalho de 12 horas, que a pessoa tem que sair de casa 1 hora antes, chega 1 hora depois, são 14 horas de trabalho. É um turno de trabalho que impossibilita, para quem realmente vive de cinema, ter uma vida agradável, né? Você não pode fazer ginástica, mal pode conviver com os filhos, não pode ler, não pode estudar, não pode nada. Então, todo o set de cinema por onde eu passei, eu senti esse incômodo. E percebo que a classe cinematográfica não está interessada em falar nisso, porque, obviamente, isso é produzido pela própria classe cinematográfica. Então, eu não tenho muita saudade de um set de cinema. Eu tenho saudade dos grandes filmes, dos bons filmes, eu tenho saudade. Mas o set é um lugar que me inquietava, me inquieta também na televisão. Mas no set de cinema, onde a gente espera encontrar um ambiente mais propício à criação, não se pode sonegar essa informação de que há uma questão trabalhista a ser resolvida ali. As pessoas são mal pagas, as pessoas trabalham muito, invariavelmente as pessoas se alimentam mal e existe o próprio set de cinema é um lugar que tem uma estrutura militar. Nunca entendi isso. Um lugar de criação que tem uma organização militar, se chama Ordem do Dia. O negócio da filmagem do dia seguinte chama Ordem do Dia, que é uma expressão militar. A Ordem do Dia é uma expressão militar. Eu acho que deveria chamar a nossa esperança de amanhã. Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Aí fica Eu me senti muito oprimido por aquela hierarquia excessiva do set, onde o fotógrafo tem um feudo, aí o diretor de arte tem um feudo, o diretor tem um feudo, e alguns diretores não podem ser atrapalhados, e também eu era tratado com uma deferência
que me incomodava, eu não vejo porque o meu trabalho tenha que ser protegido, enquanto que o trabalho das outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu não precisa ser protegido. Por que eu tenho que ter um trailer com ar-condicionado e as outras pessoas não? Por que eu tenho que ter frutas e as outras pessoas não? Eu acho isso tudo muito ruim, acho que isso interfere no resultado final, acho que isso desapaixona, acho que isso contamina o produto artístico daquela relação afetiva comprometida. E não vejo nessa discussão toda sobre cinema ninguém se interessar por isso. A gente discute muito o negócio da lei, né? Eu estava dizendo outro dia que pensava que a questão da lei não é tão importante. A lei será sempre um pouco imperfeita, a gente vai aprimorando a lei, mas só vejo todos nós preocupados com a lei. Enquanto que eu achava que no momento que se devia fazer é uma campanha intensa de conscientizar o empresariado de que ele tem uma função social da qual ele não pode fugir, que é botar o dinheiro em cultura. As empresas não se preparam para isso, as empresas não têm departamentos para isso. Muitas nem sabem que existem leis de incentivo. Tem uma preguiça enorme, entendeu? Para eles é muito barato, para eles não é caro. O ganho de imagem dele, para eles, como é que chama esse ganho? É ganho de imagem, de marca. Institucional. O ganho institucional para eles é muito bom. E o empresariado brasileiro, na sua tradicional timidez, né, fica sempre parado. Eu acho um saco reclamar do governo, de qualquer governo. Reclamar do governo é um esporte nacional. Eu acho isso uma bobagem. Aí agora estão dizendo que as leis estão paradas. Eu não sei por que as leis estão paradas. As leis estão sendo discutidas, mas elas estão em vigor. Aquelas que já estão aí. Agora o empresariado é que está atônito. Então, eu, se fosse pedir alguma coisa ao governo federal em relação ao cinema brasileiro, pediria tudo isso da legislação e tal, mas pediria uma campanha intensiva junto ao empresariado, toda vez que sentar na mesa com o empresário e dizer, escuta, quanto é que você está botando em cultura? A gente se vê na semana que vem em mais um Rolo Extra. Até! Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica, 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 clica.